Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Demoramos, mas chegamos. Estamos aqui para conversar sobre a nossa leitura conjunta do mês de maio. E nós estivemos lendo durante o mês de maio Quincas Borba, de Machado de Assis. Eu usei essa edição aqui da Martin Claret e também li alguns pedaços aqui, alguns trechos, na edição da Antofágica no Kindle, inclusive está no Kindle Unlimited, tá? Se alguém tiver interesse, eu vou deixar aqui linkado embaixo os links da Amazon para essa edição e para a edição da Antofágica, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Para quem acompanha o canal sabe que Machado é um dos meus autores favoritos, é o meu autor nacional favorito, né? E eu não quis deixar passar a oportunidade de trazer ele para a nossa leitura conjunta, apesar que este livro foi o livro mais pedido quando eu pedi sugestão para vocês, para o pessoal que participa da leitura conjunta, para escolher as nossas leituras de 2025. Essa aqui foi a obra mais pedida, que foi Quincas Borba. Então nós lemos agora em maio e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa leitura. Lembrando a vocês de não esquecerem de deixar o seu curtir, porque ajuda na divulgação do canal, se inscrever para acompanhar nossos bate-papos, nossas atividades. E lembrando que eu sempre deixo o link da Amazon aqui embaixo para os livros que eu mostro aqui para vocês. E você utilizando nossos links para comprar, vocês ajudam o canal. Vamos embora lá então conversar, gente. Machado de Assis é sempre Machado de Assis, né? Então, não tem, foi uma boa leitura? Não foi uma boa leitura, foi uma ótima leitura. Eu nunca tinha lido Quincas Borba. Acho que ano retrasado, a gente leu aqui, releu na verdade, que eu já tinha lido há muito tempo na minha adolescência, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas está linkado aqui com o nosso Quincas Borba, né? Mas vamos falar rapidinho assim, quem é Machado, né? Quem é Machado? Acho que todo brasileiro, mesmo quem não gosta de literatura, sabe quem é Machado de Assis, sabe que ele foi um escritor, e ele não foi só um escritor, ele foi escritor, crítico literário, jornalista, né? Ele escreveu peças de teatro, contos, romances, que mais? Crônicas, né? E ele viveu, né, no século XIX, ele nasceu em 1839, faleceu em 1908, então a maioria da obra dele foi escrita no século XIX, né? E ele está atrelado a dois movimentos literários, né? Primeiro, o romantismo, a primeira parte das obras dele estão vinculadas ao movimento romântico, né? Traz essas características como Yaya Garcia, Helena, A Ressurreição. E Quincas Borba faz parte já do momento realista, do movimento realista, né? E aí a gente vai ter a trilogia, né, que se chama de trilogia do Machado de Assis, a trilogia realista, que inclui Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Tem outras obras também desse momento, mas o pessoal considera isso aí uma trilogia, né? Essas três obras. E que mais, então? Então, Quincas Borba foi publicado primeiro em folhetim, num periódico chamado A Estação, entre 1886 e 1891, e em 91 foi publicado nesse formato de livro, né? Como eu já falei, ele está linkado ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque esse personagem aqui, Quincas Borba, que dá o nome ao livro, foi, na verdade, ele aparece na história de Memórias Póstumas porque ele surge como um amigo de infância, um colega de colégio do Brás Cubas, e nessa história do Memórias Póstumas ele acaba herdando uma fortuna de uma tia e acaba ficando muito rico. Então, nossa história aqui vai começar no momento que ele está já em Barbacena, né, a cidade natal dele lá, e ele está muito doente, e ele tem cuidando dele um amigo chamado Rubião. Esse Rubião é um professor de escola, uma pessoa
né, culta, mais simples e tudo. E o Quincas Borba quase casa com a irmã do Rubião, mas essa vem a falecer antes do casamento. E os dois ficam muito ligados, muito amigos. O Quincas Borba adoece e o Rubião vai tomar conta dele, vai cuidar dele. E o Quincas Borba tem um cachorro, né? Ele não tem mais nenhum parente vivo, ele só tem um cachorro do qual ele gosta muito, que ele deu o mesmo nome dele. O cachorro também se chama Quincas Borba, né? E esse cachorro é super companheiro do Quincas, né? Mas o Quincas está lá muito doente, o Rubião está tomando conta dele. E aqui é importante a gente comentar uma coisa. Já no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente conhece, porque o Quincas Borba se diz filósofo, né? E ele cria, né, uma filosofia aí, né, uma linha filosófica que ele chama de humanitismo ou humanitas, né? E qual é a principal premissa, né, desse humanitismo? É a lei da sobrevivência, né? Que o mais forte é o que sobrevive. E aqui no início desse livro, quando ele está lá acamado, ele conta ele discipulando o Rubião, no caso, ele conta para o Rubião uma história, tipo uma parábolazinha, de duas tribos africanas que estavam passando fome, aí eles se juntam para fazer uma plantação de batata. Só que quando as batatas vingam lá, né, na hora de colher as batatas, eles sabem que se eles dividirem as batatas para as duas tribos, as duas vão morrer de fome, porque não vai ser suficiente. Então a tribo acaba matando a outra para poder sobreviver, né? E aí vem um lema aqui, que é um lema que, né, vai permanecer ao longo da história, que é ao vencedor as batatas. Então essa é a premissa dessa filosofia aí do humanitismo, que é a lei da sobrevivência, né? Para sobreviver, você tem que destruir, né? Você tem que, né, aniquilar o seu inimigo ou a concorrência, no caso, né? Para você poder sobreviver e sair vitorioso da situação, né? Mais ou menos isso, gente, porque eu não sou filósofa, mas acho que deu para entender qual é a ideia por trás desse humanitismo. E então é isso. E aí o Quincas morre, e aí no testamento dele, ele deixa toda a fortuna dele para o Rubião, né? Na condição de que o Rubião tome conta do cachorro dele, do Quincas Borba, né? E o Rubião aceita, tudo bem, já cuida mesmo do cachorro, ele se dá bem com o cachorro. Mas aí o Rubião decide se mudar para o Rio de Janeiro para conhecer a corte, para ter um outro estilo de vida. Ele fala que não tem nada prendendo ele a Barbacena, ele não tem relacionamento com ninguém. E aí ele vai para a corte, decide ir para o Rio de Janeiro. No trem, indo para o Rio de Janeiro, ele conhece um casal, ele senta junto ao casal, um casal jovem, bem apessoado, pessoas muito bonitas, né? Que é a Sofia e o Cristiano Palha, né? E conversa vai, conversa vem, ele conta pro casal que ele recebeu uma herança, que ele está se mudando para o Rio de Janeiro para, né? Ele quer conhecer a vida no Rio de Janeiro, ele quer recomeçar por lá. E aí o Cristiano e a Sofia ficam todo interessados nessa situação. E aí o Cristiano se oferece para ajudar, dizer que ele é um empresário, dizer assim, ele tem uma empresa, né? E ele é advogado, isso e aquilo, que ele vai ajudar o Rubião a se instalar. E a Sofia mais na dela, assim, mas uma mulher extremamente sensual, né? Bonita, jovem, né? E o Rubião fica só assim, né? De olho espichado lá pro lado da Sofia. Realmente, quando eles chegam no Rio de Janeiro, o Cristiano e a Sofia são muito atenciosos com ele, eles viram amigos, vamos dizer assim, amigos íntimos, né? O Rubião começa a frequentar a casa deles, eles frequentam a casa do Rubião, o Rubião vai morar em Botafogo, né? Na estrada ali de Botafogo. E o Cristiano ajuda, né? Encaminha ele a um advogado para cuidar do testamento, da herança, né? E esse Cristiano pede também a ele dinheiro para investir no negócio dele, né? E o Rubião ali, muito inocente, né, pelo menos nesse sentido assim, financeiro, resolve ajudar, porque o Rubião não é assim, vamos dizer assim, nenhum bobo, né? Ele tem, né, os pecados dele, mas ele tem um bom coração, ele não tem essa maldade, né? Nunca teve dinheiro, ele não sabe, né?
não tem essa maldade de achar que os outros estão querendo passar a perna nele, né? E aí o casal aí o casal Palha, né, a Sofia e o Cristiano, vão apresentar o Rubião para outras pessoas da sociedade, pessoas importantes da corte, né, para pessoas do meio político, do meio social, pessoas bem colocadas financeiramente, famílias tradicionais. E de uma forma ou de outra, todas essas pessoas vão tentar tirar proveito e vão tirar proveito do Rubião, da sua fortuna, né? E o Rubião, assim, muito despreparadamente, né, não se sente incomodado em ajudar todos. O Cristiano até, quando vê que o Rubião está desperdiçando a fortuna e não é só com ele, ele fala, olha, Cristiano, olha, Rubião, toma cuidado e tudo. Não, é meu amigo, ele vai usar isso para montar uma gráfica, ele vai usar isso para imprimir panfletos, ele vai usar isso para me colocar politicamente, no meio político, e vai emprestando dinheiro para todo mundo, né? E aí Rubião vai vivendo, num primeiro momento, essa vida, assim, né, de sociedade, né, deslumbrado, conhecendo todo mundo. E nesse convívio com o casal Palha, ele acaba se apaixonando pela Sofia, né? E o que acontece? Sabendo disso, o casal Sofia e Palha, eles usam essa paixão, né, do Rubião pela Sofia para tirar mais proveito ainda do Rubião, para distrair o Rubião e com isso pegar mais do dinheiro dele, investir mais do dinheiro dele, né, para benefício próprio, né, vamos dizer assim como outras pessoas também. Então, no primeiro momento, o Rubião está muito envolvido com a sociedade, conhecendo todo mundo, mas chega um momento ali que ele se sente solitário, sozinho. Ele vê que a Sofia né, fica só embromando ele, ela não aceita, vamos dizer assim, ela não, ao mesmo tempo que ela não toma nenhuma iniciativa, né, em relação a esse sentimento dele por ela também não diz que não está gostando, né, da aproximação dele, da corte que ele está fazendo para ela, né, mas ele começa a perceber que ele está sendo assim, ludibriado nessa história, começa a se sentir sozinho, né, ele tá andando pelas ruas de Botafogo, e aqui tem um negócio muito bonito, assim, bem machadiano mesmo, né, os passeios pela Zona Sul, por Botafogo, pelo centro, por praias que hoje não existem mais ali no centro, né, dentro do nosso grupo aí de leitura, né, uma das participantes, ela aproveitou, fez todo o roteiro ali que descreve aqui no livro. Ela normalmente faz isso quando ela gosta muito, ela é formada, né, uma profissional da área do turismo, né, e ela foi trazendo pra gente os lugares que ela foi visitando, que estavam descritos aqui no livro, né, dos passeios aqui do Rubião pela cidade, né. Então a gente tem toda essa aproximação, essa descrição do Rio Antigo, né, que é muito bacana. A gente vai ter aqui, na verdade, isso aqui é uma grande crônica de costumes, né? Um dos maiores, eu vejo um dos maiores, um ponto, né, de maior importância aqui da obra uma documentação, vamos dizer assim, né, um retrato do Brasil nessa época aí, no final do século XIX. Não só o panorama político, que o Machado vai inserindo várias coisas que estão acontecendo dentro da política, né, libertação de escravos, né, a república, ele vai trazendo toda essa questão, né, político, social, econômica para dentro da história, né, e é claro que também, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai fazendo uma grande crítica, né, em relação a isso tudo, mostrando assim que o Brasil era uma terra cheia de riquezas, e assim como o Rubião, né, era uma terra de ninguém, onde todo mundo estava tentando tirar proveito do Brasil para seu próprio benefício, né? Assim como as pessoas também estavam tirando proveito do Rubião, né? Em relação à inocência, né? A disponibilidade do Rubião, tudo ali disponível, pronto para ser, né? Surrupiado, vamos dizer assim, né? Então isso está acontecendo num cenário macro também em relação ao Brasil, e não só na situação do Rubião, né? Então a gente vai ter isso aí acontecendo aqui na história. E
E a história é uma história assim, que não tem grandes pontos altos e baixos, grandes momentos, clímax, né? Os momentos mais intensos, assim, que tem assim uma carga, né, emotiva, né, é quando o Rubião está interagindo com a Sofia, né, mas fora isso né, uma obra realista, né, realista é a, vamos dizer assim, realista machadiana, né, com um toque do Machado dentro desse realismo, né, então a gente vai ter uma ironia constante aqui, a gente vai ter um pessimismo presente sempre, né, em relação ao futuro, em relação às coisas que estavam acontecendo, né, em relação às intenções das pessoas que trabalhavam no governo, as pessoas que tinham poder de decisão e de mudar o rumo do Brasil, né. Então a história é isso, né, gente? Eu já estou até me adiantando aqui na narrativa, mas a história é isso. Então, Rubião vai para o Rio de Janeiro, ele tem todo esse primeiro momento de deslumbre, mas depois ele se sente só, ele se sente frustrado, mas ao mesmo tempo aquele sentimento que ele tem pela Sofia só vai aumentando, e aí ele percebe que aquilo ali é uma coisa que não vai ser levada adiante, que ele vai ficar sozinho mesmo, mas ao mesmo tempo ele não consegue se envolver com mais ninguém, porque ele poderia escolher uma outra moça para casar, para ter família, mas ele está tão fissurado ali na Sofia que ele não consegue se interessar por mais ninguém, ele não consegue ter um objetivo de vida, porque ele tem dinheiro, então tudo está vindo muito fácil para ele não tem alguma coisa por que lutar, e ele acaba começando a desregular das ideias, a ter alucinações, a ter sonhos de grandeza, né? E essa situação só vai piorando, né? Até chegar a um desfecho aqui que eu não vou falar para vocês, mas esse aí é o nosso enredo aqui do livro, né? Então, como eu já falei, né? É uma obra realista, é narrado em terceira pessoa, né? E isso tá, como eu já falei, a história não tem grandes momentos, mas tem uma narrativa assim genial, literalmente genial, né, do Machado, porque é narrado em terceira pessoa, com um narrador que conversa muito com o leitor, né, sempre trazendo um quê de ironia para dentro da história, né, satirizando certas situações, né. O Machado aqui ele se usa muito assim de falar coisas de um jeito querendo dizer o oposto, né? Tipo assim, porque o Palha, né, a Sofia e o Cristiano estavam fazendo doações e ajudando os pobres, que eram pessoas muito boas, mas você sabe que, na verdade, ele está dizendo exatamente o oposto. Olha, se eles estão fazendo isso é porque eles têm um interesse embutido em conseguir alguma coisa fazendo isso, porque eles só pensam neles mesmos, são totalmente egoístas, né? E assim ele vai criando várias situações que ele está dizendo uma coisa, mas você sabe que ele quer dizer a outra, né? Tem esse lado dele estar conversando sempre com o leitor, trazendo um narrador que é onisciente, que é onipresente, que sabe das coisas que estão acontecendo, né? Então você está sempre acompanhando ali junto com o narrador, né? E debatendo, trazendo pontos de vista daquelas situações que estão sendo apresentadas ali na história. A gente tem alguns momentos também que até, por exemplo, tem um momento que a Sofia está no meio das flores, no jardim, e as rosas começam a conversar com ela, a tirar, vamos dizer, a debochar dela, né? E a gente não sabe se isso realmente é tipo meio que um realismo mágico ou se isso está tudo na imaginação da Sofia. Quer dizer, Machado, criando a história, ele está sempre trazendo o leitor para dentro da história. A história é muito fluida, apesar de não ter grandes acontecimentos, é uma história muito fluida. E você fica engajado para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. São capítulos curtos, eu adoro essa história do Machado, escrever sempre em capítulos curtos. Uma escrita muito direta, muito limpa, né? Mas que prende o leitor da primeira à última página. Esse livro é muito fácil de ler, gente. É muito fácil, muito rápido de ler, né? Que mais? Como eu já disse, é uma grande crônica de costumes, né? Trazendo as situações, né? Os interesses, as ambições, né? Da corte, né? Do Brasil na época, né? Daquele sociedade que estava ali no Rio de Janeiro, né? E na verdade
que você vai falar assim, nossa, mas aí o Quincas Borba morreu no início do livro. Por que Quincas Borba, né? Porque, na verdade, o Quincas Borba, ele é representado aqui pelo tal do humanitismo, né? E essa filosofia do humanitismo, essa lei régia aí do humanitismo, né, principal, né, que é a lei da sobrevivência, é o que dita todas as ações aqui dentro do livro, né? O tempo todo o pessoal tá tirando proveito, tá espoliando, tá, né, destruindo o Rubião para sair vitorioso dessa história aqui, né? Roubando dinheiro, espoliando a fortuna do Rubião para se fazer rico, para se fazer importante. Não só o Palha, mas várias outras personalidades aqui vão usar o Rubião em benefício próprio, né? Que mais, gente? É praticamente isso, sabe? Assim, é Machado sendo Machado, né? É uma escrita que vai fluindo, vai te envolvendo. E eu não sou, vocês sabem que eu não sou fã muito de escrita realista, né? Eu leio vários autores dentro desse gênero realista, mas assim, não é o meu gênero preferido. Mas Machado sabe fazer isso de uma forma muito tranquila, muito genial. É gostoso ver, apesar de eu não gostar do estilo realista, é gostoso ver como o Machado é singular aqui em trazer essa narrativa pra gente, né? Contar essa história aqui do Rubião, contar essa história do Brasil, fazer essa crítica social, e ao mesmo tempo com uma certa leveza, apesar da realidade, apesar de trazer problemas sérios que aconteciam na época, né? Então, assim, é muito bom ler Machado, gente. É sempre muito bom ler Machado. Uma leitura que foi super válida, né? E foi muito bom. Participação de todos vocês aí do grupo. Márcia, Renata, que estão sempre presentes. Carlos, que não participou ativamente, mas, né, esteve acompanhando a leitura, Rony, Vinícius, Miriam. Gente, muito obrigada por participarem aí dessa leitura conosco. Foi uma super leitura. Eu agora pretendia ler Dom Casmurro, para reler, na verdade, Dom Casmurro, que também Dom Casmurro li muitos anos atrás. Eu pretendia reler Dom Casmurro agora, ano que vem. Mas eu tô achando que eu vou parar um pouco dessa fase realista do Machado e vou ler alguma coisa mais da fase romântica, tipo Yaya Garcia, tipo Helena, tipo Ressurreição. Quero, né, degustar um pouquinho aí do Machado romântico aí numa próxima leitura do autor. E vou aproveitar então, gente, para convidar vocês para a nossa próxima leitura, que começa amanhã, nossa próxima leitura conjunta. Vou deixar aqui linkado para vocês, além do vídeo do Memórias Póstumas, vou deixar linkado o vídeo onde eu passo para vocês todas as nossas leituras de 2025, que já estão definidas. Agora, em junho, a gente vai estar lendo, eu já falei isso com vocês no vídeo passado, vou lembrar de novo, o cronograma já está pronto, a partir de amanhã nós estaremos lendo os Lusíadas de de Luís de Camões, uma leitura que eu já quero fazer há muito tempo, e fiquei mais animada ainda a fazer essa leitura depois que a gente leu Ilíada, a gente leu Eneida não, a gente leu Ilíada, a gente leu Odisseia no passado, e eu me animei para ler mais este poema, dessa vez de um autor português, no nosso idioma, na nossa língua. Acho que vai ser uma baita da leitura. Tô super animada, quero convidar vocês a participarem dessa leitura com a gente. O link para essa leitura conjunta vai ficar aqui embaixo, está sempre aqui embaixo. Link para o grupo de discussão da LC no WhatsApp. Você entra lá, eu repasso o cronograma, se tiver gente nova entrando aí na leitura. Vem ler com a gente, vai ser muito bacana isso aqui. Eu tenho essa sensação que vai ser uma leitura muito gostosa, muito bacana, muito enriquecedora, mais uma vez aqui para nós, né? E vai ser uma troca muito boa, tá bom? É isso, pessoal. Muito bom conversar com vocês, muito feliz de ter completado mais uma leitura, mais uma baita leitura. Como eu cresço, como eu aprendo, como eu enriqueço, assim, em todos os sentidos, né?
fazendo essa leitura junto com vocês. É muito, 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 muito bom. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.